Fala galera do canal Todas as Ligas, o meu canal, o seu canal, o nosso canal. E hoje vamos repercutir sobre Abel Ferreira. Um assunto que vem incomodando ele desde que ele chegou aqui no Brasil. O calendário do futebol brasileiro. Será que tem jeito? Ele sugeriu algumas coisas. Será que pode dar bom? Será que a CBF vai ouvir? Será que os clubes vão ouvir? Acompanhe. O Abel Ferreira, desde que chegou no Brasil, tem algo que ele vem martelando e vem o incomodando, que é o calendário do futebol brasileiro. A gente sabe o quanto que é cheio, né? Sem espaço para treinar, sem espaço para os jogadores recuperar a musculatura para o próximo jogo e assim melhorar a qualidade do jogo. E o Abel Ferreira, desde que chegou no Brasil, ele vem martelando esse assunto. Então, o Abel Ferreira ontem, após a vitória sobre o Cruzeiro, ele sugeriu uma ideia para que possa ser melhorado, pelo menos um pouquinho melhorado, o calendário do futebol brasileiro. O Abel Ferreira, ele citou até o próprio livro, onde ele elogia o futebol brasileiro e também mostra os pontos fracos do futebol brasileiro. E um dos pontos fracos do futebol brasileiro é exatamente o calendário. O calendário que é o ponto fraco, o ponto ruim que o Abel Ferreira sempre martela e sempre reclama em coletivas, no livro. E o que acontece? Começando pelo Campeonato Paulista, que o Abel Ferreira admite não precisar acabar, mesmo em alguns momentos ele achando que deveria, mas ele percebeu que é muito competitivo, palavra deles. Algumas coisas que eu falar aqui é tudo palavras deles, tá bom? É competitivo, então não precisa acabar. Então o que pode ser feito para poder reduzir um pouco mais a extensão, o tamanho do Paulistão? Jogo único. Por exemplo, os mata-mata é jogo único, chega na final é 2 jogos. Então a primeira sugestão do Abel é reduzir para jogo único no Paulistão. Segunda sugestão, Copa do Brasil. A final também ser reduzida para jogo único. Isso já reduz algumas semanas do calendário, ou seja, dá um maior descanso para os jogadores e prepara melhor o jogador. Para isso acontecer, tem que acontecer o seguinte: hoje tudo envolve dinheiro, correto? Como sempre. Hoje os jogadores recebem muito bem, as ligas, né, brasileira quanto a europeia, os jogadores são astros, popstar, recebem muito bem, o time tem que gastar muito para poder ter um elenco muito forte. E isso faz com que os diretores e toda a estrutura dos campeonatos não ceda essa questão de reduzir o calendário. Porque quanto mais jogos, quanto mais finais, mais dinheiro encaixa. E aí entra naquela questão de que os caras têm que perder para ganhar. No caso, os diretores, os dirigentes, os presidentes, a CBF têm que perder para ganhar. O que o Abel sugeriu? A Libertadores, ela era disputada tradicionalmente 2 jogos, 2 finais. Agora a Libertadores é disputada um jogo único, assim como a Liga dos Campeões. E pasme, o campeonato da Libertadores, a final, aumentou o seu lucro, aumentou sua receita. Ou seja, isso foi benéfico financeiramente para o torneio. Abel sugere que os times maiores pegue, por exemplo, o Palmeiras. Palavras do Abel, pegue 20 milhões de receita, em vez de ganhar os 20 milhões, reduzindo o campeonato paulista para não prejudicar os pequenos, o Palmeiras receba apenas 15, ou seja, esses 5 vai para um time menor. Porque aí que está o problema também. O problema não é só o time grande. O time grande tem vários campeonatos para disputar e tem receita para ganhar. O time pequeno não, tem time pequeno que não tem campeonato para jogar e a receita é pequena. E se você reduz o calendário, vai interferir muito, muito nos times pequenos, mais ainda. Então o Abel, para poder compensar essa situação dos times pequenos, ele falou o seguinte: o Palmeiras recebe 20, ou receberia 20, vai receber 15, 5 vai para o time pequeno. E a gente reduz o calendário, joga um jogo único na final, que seja o Mirassol, o Novo Horizontino, 15 Piracicaba. Esses times que forem para a final, para a semi, eles vão receber um valor maior para jogar menos. E assim, com o calendário menor, mais curto, né, de jogos, os jogadores, na verdade, descansariam mais. Até porque a gente tem que pensar em outra situação também.
O Brasil é um país continental. Então, o Palmeiras, vamos falar do Palmeiras que foi o Abel, né? O Palmeiras vai lá pra Bahia para jogar, vai pro sul, daqui a pouco vai pra Cuiabá, daqui a pouco vai pra Fortaleza, daqui a pouco vai, sabe? É muito desgastante. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, pra você ter a ideia do que o Abel tá reclamando. Os próximos jogos do Palmeiras. Vai pegar o Fluminense na próxima rodada, dia 24. Dia 24. Vitória, dia 27. 2 jogos pelo Brasileirão. Ou seja, Rio, Bahia. Já é distante. E logo depois, dia 31, vai ter a Copa do Brasil contra o Flamengo. Então percebe? Cada 3 dias tem um jogo. Quase não se descansa. Aí o Abel cita a situação do Manchester City. Manchester City disputando todos os campeonatos, chegando em todas as finais, jogando tudo pela capacidade e pela qualidade. Jogou em toda a temporada 68 jogos. O Palmeiras até aqui, que não chegou nem na metade da temporada do Brasileirão, das competições do Brasil, já jogou 40. Então assim, você é punido por ir para todas as finais, por ir para todas as semifinais. Então fica aquela, pô, sabe aquela frase que foi dita lá atrás? Não quer jogar muito, não vai pra final. Que é burrice. Que time joga pra não ganhar? Que time joga, monta um elenco, gasta muitas cifras pra não chegar na final? Ser campeão é outra coisa, mas não chegar na final. Olha que loucura. Então assim, o Abel tem razão. Cabe aos times fazer esse sacrifício de dar uma pequena parte para os menores para não perder e assim ser aceito e assim ser justo em relação a diminuir o calendário, diminuir os jogos. E você, o que você acha? Comenta aí o que você acha sobre o calendário brasileiro. Você acha que dá jeito? Será que um dia vai mudar? Porque faz muitos anos que isso é debatido. Tudo bem que o Abel ele frisa o tempo todo. E o Abel realmente tem interesse nisso, pelo menos aparenta. Outras situações lá atrás falavam menos, e muitas das vezes a gente não sabe se tinha realmente o interesse de que isso mudasse. Porque eu estou falando assim, quem falava lá atrás eram os jornalistas. E para jornalista, quanto mais jogos, mais assunto, mais audiência, mais conteúdo. O que você acha? Comenta aí, canal Todas as Ligas. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta.